qual é a sua visão sobre Deus? Cara, eu acho que isso é uma pergunta extremamente complicada, porque eu fui criado numa família de pessoas que não levam isso muito em consideração, sabe? Eu acho que é o padrão do brasileiro, né? Acredita em Deus, mas não é rigoroso. Acredita em Deus, mas não se enquadra em alguma religião e tal. Só que conforme eu fui crescendo, eu decidi que eu queria frequentar de verdade. Aí eu decidi que eu queria começar a frequentar a igreja católica, que eu fui batizado na igreja católica, etc. Eu comecei a frequentar. Aí eu passei pelo processo da crisma, né? Quer dizer, eu não terminei o processo da crisma, porque sabe como é que funciona? Mais ou menos. Enfim, a primeira comunhão, você recebe a comunhão que, simbolicamente... Eucaristia. Eucaristia, isso. Quer dizer, usar a palavra simbolicamente, se algum padre ver, vai ficar bolado, né? Porque... realmente é o corpo de Cristo. Só que eu não me sentia à vontade para receber. Por quê? Porque eu, sei lá, eu não me sentia digno. Bem, eu acho que isso é natural. Sempre tem dúvidas, sabe? Eu acho que até o Papa deve ter dúvida às vezes. Porque é natural, sabe? Eu acho que é natural. Você acredita duvidando ainda, e se não, e se sim, sabe? Aí eu não completei por causa disso e fiquei afastado durante um tempo. Aí agora eu tô tentando voltar, sabe? Então a minha visão de Deus eu acredito, só que eu não sinto muito, sabe? O que é muito complicado, porque o evangélico, ele tem uma pegada mais de tipo sentir a fé, sabe? Tanto que nego rodopia, fala língua, não sei o que. E o católico não, o católico senta a bunda na cadeira e fica lendo, sabe? Ele tenta chegar num raciocínio lógico pra provar Deus, tanto que tem os santos que são intelectuais, doutores, filósofos, que tentam explicar Deus, sabe? Sei lá, cara, eu acho que é isso, não sei. Eu acho que eu me enrolei muito. Eu falo muito, tá, cara? Não, cara, relaxa. Deixa eu entender. Então você acredita em Jesus, mas vamos dizer que você acha que tinha uns pecados ainda para ajeitar ou algo assim? Você olhava para sua vida e achava que você não era digno daquilo, tipo isso? Um pouco disso, sim. Só que, assim, antes de você tomar a Eucaristia, você faz confissão. Eu nunca tive medo da confissão em si, sabe? Eu confio no padre, sabe? Eu confio em um padre. Por ser padre, eu confio nele. As pessoas não confiam, mas eu confio. Eu estaria disposto a falar tudo que eu fiz, sabe? E eu sei que eu receberia o perdão, não do padre, mas de Deus por intermédio dele, sabe? Só que o meu problema era o que eu falei antes. Eu tinha uma dúvida, sabe, ainda, tipo, porque eu não sentia nada. Eu continuo não sentindo. Aí eu fico naquela, eu acredito ou não acredito, eu acredito ou não acredito. Vou pra igreja, ouço o que o padre fala, eu rezo, só que eu não sinto, não recebo um sinal, nada, mas eu continuo insistindo. Aí o meu problema é esse, é tipo, será que eu acredito de verdade? Porque se eu for lá e confessar sem acreditar de verdade, eu vou estar pecando umas 20 mil vezes a mais, sabe? É isso. Entendi. Eu vou mudar um pouquinho a pergunta, que agora eu quero trazer uma outra reflexão em cima disso. Então, se por acaso hoje for o seu dia, você estiver diante de Deus, então, você acha que vai estar bem com Ele ou vai estar mal? Cara, que pergunta boa. Assim, apesar de eu ter só 20 anos, eu cometi alguns erros que, sei lá, foi muito chato. E você acha que esses erros te deixariam mal com Deus? Definitivamente, sabe? Eu tento consertar o que eu faço, mas teve uma coisa que eu não consertei muito bem. E aí eu tô, tipo, em dívida comigo, com a pessoa e com Deus ao mesmo tempo. Então essa coisa específica é muito complicado, mas... sei lá, eu tento ser uma pessoa boa, sabe? Eu tento. E o que você acha que tem que acontecer para então você passar a estar bem com Deus? Como é que seus pecados são perdoados diante de Deus? Arrependimento genuíno. Pelo que eu fiz, eu tenho um arrependimento genuíno. Do tipo de coisa de eu ficar relembrando disso, sabe? E é muito ruim quando você faz uma coisa que você tá arrependido, sabe? Porque, tipo, fica na sua cabeça o tempo todo. Eu teria que, me confessar, sabe? Eu sei que é genuíno o meu arrependimento. Só que eu ainda tenho um débito com a própria pessoa, sabe? Que eu tenho que consertar com ela. Eu acho que o que Deus gostaria é que eu pedisse perdão pra Ele, claro, mas também consertasse com a pessoa específica. Entendi. E uma outra pergunta. Tipo assim, arrependimento é uma coisa que não é exclusiva da Igreja Católica. Tem outras religiões que falam de arrependimento. Mas então, qual é o diferencial do Evangelho que a gente precisa além de arrependimento para que a gente esteja bem com Deus? Isso você saberia responder? É porque assim, a Igreja Católica fala que são fé e obras, né? Isso. Ou seja, beleza, você pode não pecar, porque é uma coisa quase impossível. Digo, você pode pecar e se arrepender constantemente, porque eu acho que isso é normal. Os santos pecavam, os papas pecam, mas estão, tipo... são os que mais tentam se consertar, sabe? Só que não basta só isso.
também tem que ter as obras, também tem que ter ajudar as pessoas, também tem que ter levar a palavra de Deus aos outros, sei lá, fazer caridade, essas coisas, sabe? Tipo, hoje a nossa sociedade é muito materialista, egoísta, né? E as pessoas são muito conectadas em si mesmas, sabe? Às vezes nem com a família é direito. A gente tem que lembrar que a gente faz parte de um coletivo maior, é o instrumento de Deus para ajudar os outros. Cara, com certeza, assim, Deus deixou mandamentos para todo mundo que a gente deve cumprir. Só que, por exemplo, pensa nos 10 mandamentos. Já que ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos, por causa disso, nossa situação com Deus, na verdade, não está boa. Eu acho que entra aí a questão de novo do arrependimento, sabe? É porque o arrependimento em si é uma coisa que você não pode falar pelo outro, sabe? Você pode perdoar, mas tipo, você não sabe genuinamente, você não tá na cabeça da pessoa pra saber, sabe? Mas quando tá você e Deus, sabe? Aquilo que ninguém vai saber falar por você, se tiver um arrependimento genuíno, eu acho que a gente tá bem, sabe? Realmente, mentir a gente mente o tempo todo, coisas pequenas. Complicado, eu sei, mas você tentar se orientar e tentar pedir perdão e tentar ser uma pessoa melhor, eu acho que você tá bem com Deus, sabe? Entendi. Então, eu queria propor uma analogia para você e aí eu quero propor uma outra reflexão. Se, por exemplo, alguém mata alguém muito querido seu, e aí a pessoa chega diante do juiz e diz o seguinte: olha, mas eu estou muito arrependido do que eu fiz, e etc. Aí o juiz diz o seguinte: ah, tá, você matou uma pessoa, mas você está muito arrependido, então você está absolvido, pode ir embora. Isso seria justo? Não. Então, por isso que eu perguntei o que mais precisaria além do arrependimento, porque apenas isso não seria o bastante para a gente estar bem com Deus. Então, o que eu quero dizer é que a gente não é salvo por causa do nosso arrependimento apenas, mas porque o próprio Filho de Deus, há 2000 anos atrás, ele se fez carne. E essa punição que a gente merecia por causa dos nossos pecados, ele tomou sobre ele naquela cruz. Uma coisa que, assim, sei que você sabe, sei que não estou falando nenhuma novidade aqui pra você. A questão é que eu sei que você aprendeu que a gente é salvo pela fé e obras, certo? Então, na Bíblia, no livro de Efésios, diz que a gente é salvo pela graça, mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie. E logo no versículo seguinte, diz que porque Deus nos preparou para as obras que ele preparou de antemão para nós. Ou seja, o nosso Salvador não somos nós mesmos, no sentido de que a gente se arrepende e a gente é salvo pelo nosso arrependimento. Jesus é o nosso único Salvador. Entende? Então a lógica é um pouco inversa, de que o Filho de Deus ele nos amou de tal forma, mesmo que a gente não fosse digno. Cara, eu concordo com você, nem eu, nem você, a gente é digno de qualquer coisa. A Bíblia diz que a gente era filho da ira de Deus, em outras palavras, a gente era merecedor do castigo divino. Só que ele nos amou a ponto de entregar seu filho para tomar essa punição. Quando eu digo isso, não quero dizer que a gente acredita em Jesus e a gente pode fazer o que quiser da vida. Não, isso não é evangelho. Pelo que a gente vê na Bíblia, essa fé genuína, ela gera obras na nossa vida prática. Entende? A questão do evangelho é que a gente é salvo por Cristo, a gente põe nossa confiança nele, a gente recebe essa graça, as nossas obras, a nossa vida é uma evidência da nossa salvação, é uma consequência dessa fé genuína. Entende? Então, a gente também deve buscar colocar nossa confiança em Jesus, sabe? Porque se a gente for tentar olhar para nós mesmos, em relação à nossa dignidade, a gente nunca ia chegar perto de poder tomar ceia, de poder se achegar a Deus. Mas a Bíblia diz que, olhando para Jesus, que a gente deve entrar com ousadia na sala do trono. Diante de Deus, a gente pode entrar, a gente pode se aproximar de Deus por causa do sangue de Jesus. Por isso que o amor dele ele é tão extraordinário.